Continuando o nosso exercício, você pode utilizar o arquivo da lição anterior e trabalhar a partir dele, ou escolher dentro da pastinha o arquivo pronto para iniciar dessa lição. Você tem as duas possibilidades, o que você finalizou ou um novo arquivo pronto para o trabalho. Bom, você deve estar se perguntando, né? A gente já fez aqui soma, a gente já fez divisão, mas e aquela formulinha tradicional do Excel, talvez a fórmula mais conhecida, que é a fórmula condicional se? A gente vai aplicar ela aqui também. Então, dentro das funções do Power BI, a gente tem essa segmentação de funções lógicas, de comparações, loopings, testes lógicos e resultados condicionais. Vamos começar então com a fórmula de se. Nós vamos para modo de exibição de tabela e lá no final as nossas colunas criadas estão aqui e nós vamos criar uma nova coluna com a função se. A função se é um teste lógico e aqui no Power BI a gente vai fazer como nós fizemos a soma e a divisão, trabalhando com a sintaxe em inglês. Vamos ver isso na prática aqui, como a gente pode aplicar. A gente tem uma coluna no Power BI chamada data de emissão. E se a gente for trabalhando aqui com a data de rolagem, nós vamos verificar que tem várias datas de demissão vazias, mas em alguns momentos essa data de demissão tem valores adicionados. Isso significa que tem funcionários que estão ativos na empresa e funcionários que já foram demitidos. Nós vamos fazer na prática aqui agora a função se para verificar quem está ativo e quem não está. Como é uma função lógica, ele vai comparar valores e a partir dessa comparação te retornar um resultado. Vamos lá, a gente vai adicionar uma nova coluna. E aqui onde está a coluna, a gente vai verificar se os funcionários estão ativos ou inativos. Então, eu vou digitar aqui ativos e inativos. E vou começar a digitar a fórmula if. Quando eu clico nela, ele mostra para mim aqui quais são os argumentos dessa função. Então, ele vai ter o teste lógico, que é qualquer valor ou expressão que possa ser avaliada como verdadeiro ou falso. E se o valor for verdadeiro, a gente vai mostrar para o Power BI o que ele vai retornar. Se o valor for falso, a mesma coisa, a gente vai mostrar o que o Power BI vai retornar para a gente. A gente já olhou lá na coluna data de demissão que nós temos células com informações e temos células em branco. Portanto, nosso objetivo aqui é comparar células que têm informação e células que não têm informação. E a partir disso, a gente vai trabalhar com funções aninhadas. Aninhadas e não alinhadas, tá? Aninhadas com N, não alinhadas com L. Aninhado é quando a gente trabalha com uma função dentro da outra. E aí o interessante aqui do Power BI, diferente do Excel, que à medida que a gente vai abrindo parênteses, quando você clica sobre ele, ele mostra onde que esse parênteses foi aberto e onde que ele foi fechado. Vamos ver isso na prática. Vamos começar a digitar aqui então. Para a gente verificar os ativos e inativos, eu comecei com a função se, que é o if, e vou digitar aqui is blank. O que significa isso? Significa se o valor está em branco. Então, onde que ele vai comparar se o valor está em branco? Na coluna data de demissão que nós avaliamos. E agora eu vou fechar esse parênteses para vocês já observarem que o Power BI mostra onde foi aberto e foi fechado. Se eu clico no vermelhinho, não tem parênteses fechado, mas se eu clico nesse próximo aqui agora, ele já mostra qual que é a fronteira. Portanto, a minha comparação é se a coluna data de demissão está em branco, eu vou retornar o valor se isso for verdadeiro. Abre aspas, ativo. Mas se isso não for verdadeiro, ou seja, se tiverem valores nas células, eu mostro como inativo. Portanto, vamos verificar aqui se todas as condições para a fórmula retornar o valor correto foram estabelecidas. Primeiro, agora sim, olha, os parênteses fechados aqui representam esses abertos. Quando eu clico no outro anterior, ele mostra também onde foram abertos. E vamos verificar a nossa fórmula. Se, coloquei uma função aninhada, se for branco a coluna recursos humanos data de demissão, se essa condição for verdadeira, o funcionário está ativo, ou seja, ele não foi demitido, não tem uma data de demissão. Ponto e vírgula. E se não? E se for falso? Ele é inativo, ele já foi demitido, posso apertar Enter e verificar os ativos e inativos.
todas as células que estavam em branco nos retornam ativos, e à medida que eu vou navegando, eu vou descobrir que em algum momento vai ter funcionário aqui inativo. Pronto, apareceram os inativos. Vamos comparar? Na coluna data de demissão, sim, houve uma demissão desse funcionário, portanto, a primeira fórmula funcionou perfeitamente. Se estivesse em branco, ativo; se não estivesse em branco, inativo. É claro que a gente sempre quer, uma vez a gente está utilizando um software de Business Intelligence, ter isso em um relatório. Vamos ver como que essa coluna ativos e inativos pode nos ajudar visualmente a interpretar essas informações. Nós vamos voltar em modo de exibição de relatório. Nós já temos uma tabela em que um aumento de salário foi trazido. Vamos deixar ela aqui e nós vamos criar agora um gráfico comparando os funcionários ativos e os funcionários inativos. Olha que legal. Vou escolher aqui gráfico de colunas clusterizado. Ele já abre aqui um modo de exibição esperado. E agora nós temos que verificar quais informações da base de dados que eu vou trazer aqui. Se eu pego, por exemplo, eu sei que esse é uma informação que está ligada a uma pessoa. Então pode ser que já resolva aqui essa comparação de funcionários ativos e inativos. E agora a segunda opção que eu vou selecionar é a coluna que a gente acabou de calcular, ativos e inativos. E aí você fala assim, caramba, deu um valor aqui 20 trilhões. Calma, é porque como essa coluna ele tem um somatório aqui do lado, você consegue perceber isso? Esse somatório ele está pegando todos os números somando. E a gente sabe, deixa eu lembrar do meu aqui, são 3, 6, 9, são 11 dígitos. Portanto, ele está pegando cada na base de dados e somando isso. Não é essa informação que a gente quer. Então a gente tem que modificar aqui em criar um visual, lembrando que o gráfico tem que estar selecionado, e onde está aqui soma de eu vou modificar para contagem. E por que não contagem distinta? A gente pode ter cenários em que a pessoa ela começou a trabalhar na empresa e saiu e depois retornou numa nova oportunidade. Então imaginemos que ela trabalhou na empresa de 2015 até 2020 e depois retornou em 2024 e não foi demitida novamente. Se você usar contagem distinta, ele vai pegar em uma única linha e esse pode aparecer em 2, em 3 linhas se ela já saiu e retornou para essa empresa. Portanto, eu vou escolher a opção contagem e não contagem distinta. Aquele valor de trilhões já foi modificado aqui para pouco mais de 400. Só que pouco mais de 400 em um relatório não nos diz muita coisa. Então eu vou dar 2 cliques sobre a área do gráfico, uma área em branco, e vou clicar uma vez sobre a coluna e habilitar a opção rótulos de dados. Agora sim, nós temos uma informação visual e que rapidamente você consegue apresentar se você for demandado, né, se você for solicitado. Nessa empresa nós temos 436 pessoas, colaboradores ativos e 103 inativos. Vamos renomear esse gráfico também. Vou clicar mais uma vez 2 vezes sobre uma área em branco e clicar uma vez sobre o título e aí eu posso modificar, porque contagem de ativos e inativos é o que o Power BI mostrou para a gente. Eu posso modificar aqui para colaboradores ativos e inativos e clicar fora. Agora sim, eu tenho um gráfico que realmente o título conversa com a informação que ele é trazida. Vamos criar mais uma coluna. A gente volta lá para modo de exibição de tabela, vamos lá no final e vamos ver mais uma funcionalidade prática e que pode ser um gargalo de uma empresa. Muitas das vezes as empresas perdem os seus controles e deixam os seus funcionários terem férias expiradas. Isso é um gargalo que o Power BI pode te ajudar a não ter. Vamos ver como que isso funciona na prática. Nós vamos colocar 2 condições dentro da função se e uma delas vai ser o seguinte, pessoas que estão com dias acumulados em relação às férias e com um número de horas extras também que pode trazer uma necessidade de antecipação dessas férias. Então vamos lá, vamos adicionar uma nova coluna e essa nova coluna a gente vai renomear, sempre a gente renomeia essa palavra coluna para o nome, o título que a coluna vai ter.
e ela vai ser férias imediata. Deixa eu nomear certinho aqui. Férias imediata. Vamos colocar duas condições. A primeira delas vai ser o seguinte: se os dias de férias acumulados está superior a 30 e se o número de horas extras está superior a 100. Esse é um valor que nós estamos trazendo para o nosso exercício, mas dentro da realidade da sua organização você pode alterar esses valores de acordo aí com os dados da sua base de dados. Então vamos lá, a gente vai começar com a função if, só que tem um detalhe, mais uma vez nós vamos trabalhar com a função aninhada, porque eu quero duas condições, eu quero saber o número de dias de férias acumulados e o número de horas extras acumuladas. If está selecionado e agora a gente vai colocar a nova função end, porque nós vamos ter um argumento e outro argumento. São duas variações, uma em relação às férias e uma em relação às horas. Primeiro a gente vai colocar se as férias acumuladas estão maior ou igual a 30. Lembrando, a função aninhada e, que é o end, vai pegar essas nossas duas condicionais. Ponto e vírgula. Agora eu pego a segunda condicional, que vai ser horas extras, e vou colocar ela maior ou igual a 100. Agora eu fechando esses parênteses, observe que eu estou fechando os parênteses apenas do i. Então, o Power BI ele consegue nos ajudar, como eu já falei anteriormente, em relação a mostrar os parênteses. Olha que interessante. Vamos analisar. O end, que é a função i, que a gente usa lá no Excel, ele está avaliando o seguinte: duas condições, férias acumuladas maior ou igual a 30 e horas extras maior ou igual a 100. E isso está aninhado, ou seja, dentro de uma fórmula se. Agora, depois do parênteses fechados da função i, eu posso responder o que eu espero que o Excel retorne. Lembrando que quando eu espero um retorno de texto, eu abro aspas e digito sim. Portanto, vamos compreender a fórmula. Se as férias acumuladas estiverem maior que 30 dias e se as horas extras estiverem maior ou igual a 100, significa que sim, ele precisa tirar férias imediatamente. Ponto e vírgula. E se eu não tiver essa condição, abre aspas, não, fecho aspas, fecho parênteses. Lembrando que esse parênteses está fechando com, depois do parênteses abertos da função se, e agora eu posso apertar Enter e avaliar os resultados. Vamos lá. O primeiro funcionário aqui deu férias imediatas não. Vamos verificar quantas horas extras ele tem. 98. Portanto, não atende a condição maior ou igual a 100. E férias acumuladas maior ou igual a 60. Atende essa condição, mas não atende a segunda. A fórmula só vai retornar com sim se as duas condições estiverem atendidas. Vamos ver esse aqui. O terceiro funcionário, ele tem férias acumuladas maior que 30, ou seja, 46, e horas extras acima de 100. Portanto, a nossa função funcionou e concluímos aqui mais uma etapa com a segunda função adicionada. E se a gente quiser colocar isso de uma maneira visual ou comparando com o todo, basta a gente voltar lá em exibição de relatório. Eu posso criar aqui uma tabela simples. Essa tabela, novamente, eu vou trazer. Então eu vou na guia aqui de dados e escolher o e vou escolher agora férias imediatas. Olha que interessante, rapidamente eu já tenho informação. Nós já sabemos que eu não posso manter aqui soma de... Então eu modifico para criar um visual e onde está soma de... eu modifico para contagem. Muito bem, já sabemos que 386 pessoas não precisam tirar férias imediatamente, mas 153 pessoas estão nessa condição. Olha que interessante, o Power BI já consegue responder rapidamente para a gente e direcionar o nosso olhar para essas pessoas que precisam tirar férias imediatas. Adicionamos aqui duas colunas com a função se, que já nos deu um olhar direcionado para colaboradores que estão na nossa empresa e não estão, e para aqueles que precisam tirar férias imediatas. Muito legal, né? É sempre importante reforçar que na sua apostila nós temos outras funções lógicas que você pode e deve aplicar nos seus relatórios. Eu te vejo na próxima lição.